Meu nome é Augusto Calel e está começando mais um Meio MarombaCast. Janeiro é um mês de recomeço e muitas promessas. E para isso a gente precisa manter o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E hoje vamos falar sobre a mente. E nada mais do que uma pessoa que domina todo esse conteúdo, né? Vamos conversar hoje com a psicóloga Luciane Frank. Luciane, seja muito bem-vinda, tá? Obrigado por ter aceito o meu convite, tá? Muito obrigada, acho que a conversa vai ser muito produtiva, né? Estamos no Janeiro Branco, então propício para a gente falar de saúde mental. É isso aí, vamos pegar então aproveitar que esse mês, né, de conscientização de saúde mental e falar um pouquinho sobre isso que é o que nos comanda, né? Que eu acho que a gente tá bem aqui, tudo mais vai funcionar bem. Lu, conta pra nós quem é a Luciane, o pessoal conhecer e tal. Eu sou a Luciane Frank, sou psicóloga desde 2011, trabalho na saúde pública, atualmente trabalho no CAPS aqui de Joaçaba, da nossa cidade, já trabalhei nos postinhos de saúde, atendo atendimentos particulares também, tenho especialização em terapia familiar e de casal, psiconutrição, saúde mental, então dá para trabalhar com bastante coisa ao longo desse tempo aí. Legal. E para começar nosso assunto aqui, o Janeiro Branco, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa data e o que envolve tudo isso aí. O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização da saúde mental, tá? Então é um mês para a gente falar de prevenção de saúde mental, né? Então propõe que as empresas, as instituições tragam esse assunto à tona, justamente para incluir hábitos saudáveis, né? E prevenir o adoecimento psíquico, né? Esse ano a campanha, o slogan da campanha é Paz, Equilíbrio e Saúde Mental. E eles estão usando os post-its que a gente costuma usar para lembrar de coisas urgentes, enfim, para justamente a gente lembrar da importância de cuidar da saúde mental, né? De parar, de respirar, para desacelerar. Então achei bem interessante, assim, né? Essa caracterização que eles colocaram com os post-its esse ano, né? Se você entrar lá no site oficial Janeiro Branco, tem os materiais disponíveis para as próprias instituições usarem esses materiais. Então é importantíssimo a gente poder falar abertamente. Tem muito estigma ainda sobre saúde mental, né? Quando procurar ajuda. Então esse mês é para isso. Você vê hoje assim muito preconceito com as pessoas em relação a isso? É essa falta de conscientização ou é falta de informação? Como é que tu vê essa ideia? Porque como tu falou ali, é nível empresarial, a maioria, né? Até talvez escolar. Também, né? também. Eu acho que é um pouco de tudo, né? A questão do estigma, a gente não pode excluir que antigamente se via a saúde mental como algo muito de exclusão, né? Então existiam os hospitais psiquiátricos, por exemplo, onde qualquer pessoa que estava doente mentalmente ia para o hospital, ficava lá e era tratado como, né? E era abandonado lá. Essa era, infelizmente, a nossa realidade. Então acho que ainda ficou um pouco disso, sabe? Graças a Deus a demanda pela procura por tratamento vem aumentando muito porque todo mundo passa por estresse o tempo todo e isso pode levar a um adoecimento psíquico. Então, muitas vezes é falta de informação, às vezes a pessoa vai ter que passar por um quadro de estresse crônico, de ansiedade, de depressão para sentir na pele. Porque ainda se tem aquela ideia de que é só uma fase, é falta do que fazer, trabalho que passa, vai carpir um lote, né? Depressão não existe, a gente ainda escuta muito isso, tá? Mas as pessoas estão se conscientizando porque, infelizmente, cada vez mais, isso está assim, né? Nos grupos, cada vez mais pessoas estão adoecendo, né? Se você conversar num grupo pequeno de amigos, eu duvido que não tenha uma pessoa que não tome um remedinho, né? Então isso está sendo mais falado, sim, mas ainda tem bastante estigma. Eu acho que é muito enraizado isso do passado, né? Nossos pais eram assim, né? É o drama, tem que trabalhar, tem que se ocupar, né? Então hoje a gente vê, claro que também são outros tempos, eu vejo assim, né? Hoje é tudo muito fácil, né? Você não, a nova geração, né? Tem tudo facilitado e isso gera também, eu acho que essa ansiedade, essa correria do dia a dia, essa disputa de mercado de trabalho, de estudos, né? E como tu vê assim hoje diferenciar, por exemplo, a ansiedade de algo maior?
Chegar numa depressão ou algo assim. Tá. Então, assim, a gente não pode excluir que a ansiedade é uma emoção, né? Geralmente ela tá ligada aí com o medo e é algo natural. Todo mundo, quando a gente fala eu tenho ansiedade, sim, todo mundo tem ansiedade, né? Em qualquer momento, numa entrevista, né? Numa entrevista de emprego, qualquer coisa que muda vai te gerar um pouquinho de ansiedade. Mas isso é natural, a tendência ela é subir, ela baixa e a vida segue, né? Quando isso começa a interferir no teu dia a dia, em intensidade, com vários sintomas, né? Entra em pânico, não consegue desenvolver, tem uma crise de ansiedade, não dorme direito, um sofrimento exagerado e antecipatório, né? Do que vai acontecer, já sofre com uma coisa que às vezes nem sabe se vai acontecer. Isso é sinal de que já está virando um quadro de transtorno de ansiedade. Tá? Dentro da ansiedade existem transtornos, né? Transtornos de ansiedade, vários subtipos de ansiedade. Por isso que precisa também de uma avaliação com calma, olhar isso com calma. Né? E assim, a ansiedade ela pode se transformar numa depressão ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ter essa comorbidade, tá? A pessoa pode ter um quadro de depressão associado ao quadro de ansiedade. O que acontece? Tem muitos sintomas da depressão que são iguais ao da ansiedade e vice-versa. Então, por isso que tu precisa avaliar bem certinho, com calma, para ver qual que está mais predominante, tá? Por exemplo, oscilação no sono, um sono mais agitado, pode fazer parte de um quadro de ansiedade, pode fazer parte de um quadro de depressão, né? Esgotamento, né? Um esgotamento mental, pode fazer parte do quadro de ansiedade, do quadro de depressão. Então, tem muitos sintomas em comum, e aí tu tem que ver qual que é mais prevalente. Ah, mas pode sim andar lado a lado. E a gente ainda fala que depois da ansiedade vem a depressão, né? Por quê? Porque é tão exaustivo você sentir a ansiedade, a tua mente não para, né? Você tá assim, exausto mentalmente, que daí quando baixa, né? Aí vem a depressão, né? No sentido desânimo, até o questionamento de por que eu tenho que passar por isso, né? Sabe que todo mundo sente isso, eu não aguento mais, né? Porque realmente é muito desgastante você estar o tempo todo ligado no 220, que é um dos sintomas do quadro de ansiedade. Então elas podem andar juntinho, sim. Eu já ouvi falar que as pessoas, pelo que eu converso assim, com o pessoal, né? Que a maioria das pessoas acredita que é assim, que é a ansiedade e no último estágio é a depressão, né? Mas acho que não que seja isso, né? Não, assim, tu pode ter um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade. São quadros diferentes. Tu faz essa avaliação dentro do Sim, trabalho? a gente tem, né, inventários, testes, a própria entrevista bem detalhada, né, uma anamnese bem detalhada para ver quais os critérios. Existem critérios diagnósticos para um quadro de depressão, critérios diagnósticos para transtornos de ansiedade. E aí você vai eliminando, né? Tu vai ver intensidade, tu vai ver frequência, tá? Desde quando começou. Então, tudo isso vai te direcionar para qual tipo de doença mental, né, a gente está tratando, até para você poder direcionar um tratamento corretamente. Né? Se você for tratar na parte medicamentosa, precisa estar muito bem, alinhado o que você está tratando. Né? Existem medicações que vão ajudar para os dois quadros? Sim, existe a mesma medicação, mas existem quadros bem específicos, né? Medicações bem específicas, por exemplo, para tal sintoma. Então, por isso que não é brincadeira, tu precisa avaliar, né, com um profissional capacitado, né, psicólogo, psiquiatra, especialista em saúde mental, para poder realmente resolver, né? Como que você descobre isso dentro da tua avaliação para ser tão assertivo e preciso nisso? Em uma boa anamnese, então assim, não é em meia hora que tu vai diagnosticar, né? Tu já consegue ter uma direção, né? Isso com certeza, mas tu vai fazer todo assim um resgate da história clínica dessa pessoa. Tá? Então, quando começou, o que ela mais sente, se está associado com alguma situação pontual ou não, a frequência, né? A gente tem inventários que a gente literalmente pergunta, né? Todos os sintomas, tu sente isso, vem sentindo isso frequentemente, né? Tudo, assim, alimentação, sono, humor, ânimo, tudo. E aí a pessoa, ela vai direcionando. E aí você vai costurando com todo o contexto, né? E aí, a partir disso, uma avaliação médica também é importante, tá? Porque, assim, corpo e mente estão ligados. Então, se na parte física tu não estiver legal, isso pode trazer também sintomas de ansiedade.
e de desânimo. Então, se você estiver com algumas vitaminas em baixa, por exemplo, isso pode, né, refletir numa questão emocional e mental. Então, não é só fazer o check ali, né? Você tem que olhar todo o contexto também. Tá? E aí você vai direcionando, e isso vai te dar, um ponto de partida, né, para dizer, não, realmente acho que você já iniciou um quadro, né, de depressão, leve, moderado, ou já está Tem mais alguma doença assim, que dos que tu trabalha lá? Quais que são os casos mais, digamos... Eu trabalho no CAPS, né? Então, o CAPS, a gente trabalha com doenças mentais moderadas a graves, tá? Então, a gente trabalha muito com a parte de dependência química, né? Álcool, drogas, vícios, né? Todo tipo de vício, não somente química, né? Depressão e ansiedade, bipolaridade, quadros de esquizofrenia. Então, assim, por isso que a gente não pode colocar tudo é ansiedade e tudo é depressão. Não, às vezes existem, né? A gente tem lá o nosso CID-10, que é o nosso manual de transtornos, né? Psicológicos, psiquiátricos, que vai determinar. Então, critérios, né? Uma boa anamnese, uma boa investigação para poder tratar o que realmente é, né? Esses são os casos, assim, que a gente mais atende. Legal. E assim, dentro disso tem níveis, né? Sim. A tendência é agravando. Por isso que quanto antes você procurar, melhor. Tá? Então, por exemplo, uma tristeza, todo mundo se sente triste de vez em quando. É natural ela durar aí, às vezes até uma semana, até 2, a gente vê que, ok, às vezes teve uma mudança importante, uma perda importante, né? A tendência é ir passando. Se ela não passa, a gente já pode começar a ver como um início de um quadro depressivo, por exemplo, tá? Aí a pessoa não trata, né? Acha que vai passar naturalmente, né? E aí vai avançando. Nós temos o poder de adaptação muito grande, né? Diferente de outros animais, que se você pegar um urso polar e colocar lá na África, ele não vai sobreviver. Nós não, né? O estresse faz com que a gente vá evoluindo, que a gente vá aprendendo novas estratégias para enfrentar. Só que a nível mental, você vai criando uma resistência. Então, aquilo que era leve, né, daqui a pouco tu se acostuma com aquilo. E aí, agrava mais um pouquinho. E aí você, né, sente de início, daqui a pouco, aquilo passa a ser comum. E daqui a pouco você já nem lembra mais como que era antes de ter aquele quadro. Entende? Por isso que nos primeiros sinais é interessante você já buscar uma avaliação, um acompanhamento, para não deixar agravar. Quadros leves, não necessariamente tu vai ter que usar medicação, por exemplo, né? Na terapia, no exercício físico, né, autocuidado, hábitos saudáveis, tu já consegue dar uma volta. Agora, quando avançou, às vezes vai ter que entrar com medicação também, né? O que não é um bicho de 7 cabeças também. Sim, as pessoas ainda comum, né? Tem muito ainda, meu Deus, eu vou ficar dependente da medicação. Não funciona assim, né? Existem medicações para tantas coisas, graças a Deus que inventaram, que bom que inventaram também para doenças mentais, né? Senão o sofrimento seria muito maior, né? É importante estar bem, né? Assim, e tudo é momento, né? Acho que se tu usar, acredito, eu já usei, né? Já usei alguma coisa nesse sentido para me sentir melhor, estar bem comigo mesmo por um tempo. E foi necessário. Eu acho que isso, quem, né, acho que talvez precise, se permita, né? Se dê esse tempo, né? Passa. Eu acredito que nenhum extremo é bom, né? Tem pessoas que no primeiro momento de estresse, né, uma semana de estresse, ou uma semana que está muito tá deprimido porque aconteceu alguma coisa, já quer ir para a medicação, né? Não quer passar pelo sofrer, não quer passar pelo meio daquilo, né? Aí não é legal, porque a medicação ela é indicada como tratamento. Para ser um tratamento precisa ter um diagnóstico, né? Então existe indicação para isso. Então não dá para tem pessoas que querem um remedinho para tudo, né? Um para acordar, um para dormir, um para isso, não é bem por esse caminho. Mas quando tem a necessidade, é basicamente o teu cérebro, né, a química do teu cérebro que desorganizou em função do estresse, em função de tantos outros fatores, e aí a medicação ela só vai lá organizar, né? Agora tu vai se sentir feliz, agora tu vai dormir bem, agora tu vai ter apetite. Ele vai literalmente organizar. Não é uma pílula da felicidade, né, como algumas pessoas também acham, né? É literalmente organizar, como outras medicações também,
né? Até porque tem os colaterais também de cada medicamento, né? Sim, sim, tem pessoas que sentem um pouco mais, tem pessoas que sentem nada, né? Então, eu acho que o desafio do tratamento medicamentoso é ter a paciência de achar a medicação certa, na dosagem certa para aquela Eu pessoa. acho que isso é um desafio, né? Por questão da adaptação, né? Demora um tempo até adaptar o corpo, Sim. né? Acredito que um ansiolítico não, é mais um remédio, uma medicação, né? Ansiolítico é meio generalizar. Leva 3 a 4 semanas para o teu corpo adaptar, né? Então, para entrar num pico de 4 semanas, aí não dá certo, vem outro, é mais esse período. Então, Sim. acho que a dificuldade grande pode ser isso também, né? E tem pessoas que tomam 2 dias, né? Ai, Eu acho que não senti vai uma jogar. dorzinha de cabeça, não funcionou, né? Precisa ter paciência. Até porque ele amplifica muito as emoções, né? Nos primeiros dias, semanas ali, né? Então, se tá triste, ele vai ficar um pouco mais triste. É o que aconteceu comigo, que eu escuto muito também, porque eu sempre li. Pode Não acontecer. é, né? Não é que seja na totalidade, mas. Assim, saúde mental, cada caso é um caso, né? Se tu pegar outras doenças, os estudos clínicos é muito estruturado, assim, né? O sintoma é isso, e tu vai sentir isso. Na saúde mental, não. Às vezes o que um sente, o outro não sente, né? Às vezes o quadro de depressão de um é totalmente diferente do outro, sabe? Tem quadros de depressão, por exemplo, que tu tem mais sintomas físicos do que psíquicos. E aí eles nem pensam que é uma depressão, e aí tu vai investigando, né? Então, na parte de medicação, é a mesma coisa. Vamos pegar lá uma lista de medicações indicadas para hipertensão. É lá uma lista pequena, isso aqui que funciona. A lista de medicações, de opções que você tem em tratamento mental é imensa, né? E aí você tem que ir, né? O médico tem que ir ajustando. Por isso que precisa de uma boa avaliação, porque existem as indicações, mas às vezes o teu corpo não vai receber bem aquela medicação. E tu só vai saber passando por esse primeiro mês de tratamento. Aí tem que fazer o retorno, tem que continuar acompanhando, né? É um tratamento longo, não é uma injeção que você toma e tô curado, não. E aí as pessoas fazer o tratamento é o tratamento, entendeu? É o Sim. processo de ter essa paciência também. Eu acho que muita gente não tem, né? Porque eu acho que para a pessoa chegar nesse nível de entrar com medicamento, aquele que busca, né? Ele tá num grau já assim de sofrimento meio elevado, né? Aí ter paciência deve ser mais difícil ainda, né? Mais desafiador. Manter a pessoa ali calma e vamos lá, vamos fazer. Entra a rede de apoio, né? Muitas das vezes a pessoa ela não vai nem conseguir buscar sozinha. Quando o quadro já está bem grave, né? Vamos pegar um quadro, dar um exemplo de um quadro de depressão grave, onde a pessoa está tendo até pensamentos de morte, né? Se na mente dela ela não quer viver, por que ela vai buscar tratamento? Entende? Sim. Então aí entra a rede de apoio, né? A gente olhar para as pessoas que a gente convive, né? A gente estar presente ali e falar, poxa, essa pessoa não era assim, né? A pessoa dá sinais, né? Se ela era muito ativa, tal, daqui a pouco ela se isola mais, ou, né, ela se afasta das pessoas, ela já não tem gosto por fazer o que ela gostava. Então, as pessoas ao redor tendem a perceber se prestarem atenção. E aí, às vezes, vai ser um amigo, um familiar que vai ter que pegar na mão e falar, nós vamos, né, passar por essa avaliação. E aí, depois, amplia-se a rede de apoio, né? Quanto mais profissionais puder acompanhar, isso é ampliação de rede de apoio. Lu, e outra coisa, uma coisa que é uma dúvida minha, né? Quanto ao psiquiatra, em que nível, em que momento você acha o ideal ir passar do psicólogo para o psiquiatra? Tem algum fator que é determinante para isso? Eu digo assim, não importa por onde você vai começar, por onde você vai buscar ajuda. Você pode ir diretamente no psiquiatra? Pode, né? E aí não necessariamente ele vai te indicar a medicação. Ele também vai fazer toda essa avaliação, ele também vai conversar contigo, né? O psiquiatra não vai lá só, né, fazer uma receita, não, ele também tem que fazer essa parte da escuta, do acolhimento. Então, a partir disso, ele pode te acompanhar mesmo sem te dar a medicação, tá? Para ver se isso evolui ou não. Então, se você for no psiquiatra, ele vai te indicar, seria interessante tu ir para terapia, ele vai pedir lá o check-up geral, né, como qualquer outro clínico pede, para ver vitamina e tudo mais. Ele vai te indicar o exercício físico, ele vai te indicar todos os fatores de proteção que a gente fala, né, rede de apoio, lazer, descanso, para regular tudo isso, então ele também vai te orientar. E aí,
para terapia. Se você for na terapia, né, e se avaliar que, opa, né, já está avançado um pouquinho, está começando a avançar, se encaminha para o psiquiatra também, com todas essas outras orientações também, sabe? E aí qualquer profissional de saúde pode orientar, né? Às vezes é o profissional de educação física, né? Às vezes é o professor lá na escola, às vezes é o fisioterapeuta. Todo mundo que convive com a pessoa, né, ela tendo a informação, ela pode orientar a pessoa a buscar o profissional adequado. Aham. Né? Voltando nas avaliações ali. Hoje é muito a internet, chat GPT, né? Tem gente que faz terapia com chat, você já viu falar? Sim, Já? sim. Não tô legal hoje, né? Tipo, o que eu posso fazer pra te ajudar? Uhum. As avaliações da internet, elas são válidas? Tem que se preocupar com isso? Como é que tu vê isso? A tecnologia ela veio para ajudar, né? Então, assim, o que antes a gente tinha que estar lá pesquisando em livros, né? Hoje você está ali, tu tem essa informação muito fácil. Então, nesse sentido, é muito legal. Mas nunca vai substituir um tratamento, né? O chat, por mais que ele tente passar uma mensagem acolhedora, mas você não está tendo o olho no olho, o acolhimento real. E isso faz toda a diferença no tratamento psicológico, né? É você ter esse contato humano. Nós somos seres humanos, a gente precisa disso, né? E aí, então, não basta só ter a teoria, tem que ir para a prática. Tá? As avaliações, né? Eu vou lá, vou ver se eu estou com depressão ou não. Pode te indicar? Pode, né? Então não pode dizer que não, porque sim, às vezes, né? Eu vou ter uma ideia se realmente eu tenho algum indício de algo. Mas, como eu falei antes, não é só um teste. Até porque o teste, assim, hoje eu tô melhorzinha, eu vou lá, vou responder, talvez dê um resultado. Amanhã eu tô mega estressada, vou responder, deu outro resultado. Sim. Né? Então, uma avaliação, ela vai muito além de um único teste, né? Vai toda essa investigação da tua vida, de história clínica, física, mental, social, genética, né? Existem vários testes para se aplicar, né? Para conseguir chegar aí um diagnóstico. Porque né? É multifatorial, né? Que cada um Total. vive uma situação, né? Um sofre por dinheiro, um por relacionamento. Eu acho que muita coisa que pode gerar muita coisa, né? Total, porque veja, todo mundo está passando por estresse o tempo todo, né? Às vezes no relacionamento tá ok, no financeiro tá numa crise financeira, né? Aí, ou não, financeiramente tá legal, mas na família é o caos, né? Sabe? Sim. Então, por isso que a gente fala que buscar terapia, todo mundo deveria, porque eu acho impossível todo mundo estar bem em todos os setores o tempo todo, né? E aí você tem esse espaço para trabalhar isso. Né? Alguma coisa que te incomoda, o sofrimento psíquico já é caminho para buscar terapia. Não precisa estar adoecido mentalmente para isso. Uhum. E assim, falando sobre a depressão, né? O que você vê hoje, assim, por exemplo, como fator principal, né, gerador disso? A gente sabe que, segundo a OMS, acho que é mais 80% da população sofre de algum tipo de depressão, né? Essa geração nova, né, nossa atualidade, você vê, tem algum fator principal para isso? Para toda essa... É multifatorial. A gente não pode dizer somente por isso, somente por aquilo, porque senão a gente colocaria todo mundo na mesma régua, né? Então todo mundo teria depressão, né? Por que você tem e o outro não tem? Né? Vamos pegar o exemplo de irmãos gêmeos. Por que um age de um jeito e outro age de outro jeito? Tendo a mesma genética, mesmo contexto. Então tem fatores individuais, tá? Genética, personalidade, nível de autocobrança, nível de resiliência, e tem os fatores externos também. Como que está esse contexto? Então, se tu pega aí né, a questão de cultura, a questão de política, a questão econômica, tudo isso abala diretamente a saúde mental. Passamos pela pandemia, que aumentou muito, né? Inclusive se falou muito mais sobre saúde mental a partir da pandemia, né? Aumentou acho que 25% os casos de ansiedade e depressão, em função do isolamento, do lazer, do medo constante, né? Perdas, né? Processo de luto. Então isso só comprovou o quanto o contexto ele influencia no adoecimento, sabe? Mas a gente não tem como dizer só por causa disso ou não,
Tem alguns pontos que podem, né, favorecer? Sim, vamos pegar a nossa sociedade que está extremamente acelerada hoje, né, com a tecnologia e tudo mais. A gente tem tudo muito rápido hoje. E a nossa mente não foi desenvolvida para essa rapidez, né? A gente foi desenvolvido para fazer as coisas com calma, para ter uma rotina, né? Isso é o nosso instinto, sabe? E hoje não. Hoje, se a gente manda uma mensagem e a pessoa não responde, a pessoa já fica estressada, né? Não consegue esperar, chamar um elevador e esperar que já fique estressado. Sendo que antigamente você tinha que fazer tudo, sei lá, você tinha que pegar um cavalo para ir até não sei aonde, entende? Então, isso pode sim também influenciar. Tudo muito rápido, né? Não equilibra ali com a nossa mente. E tu vê alguma faixa etária que seja mais afetada por isso? Eu acho que todas, tá? Pois eu vejo mais os jovens hoje estão passando por isso. Sim, né? Adolescentes, inclusive risco de suicídio, tá? Bem grande na adolescência. Se a gente for pensar, a adolescência, ela é considerada a fase mais conturbada da vida. E aí tu pode me falar assim, imagina, a fase adulta tem muito mais problema. Sim, tem muito mais problema, mas você já está formado, o teu cérebro já terminou de crescer literalmente, né? E se espera que você tenha mais condições emocionais para lidar com os estresses. Na adolescência não, tá tudo mudando ao mesmo tempo. É o corpo, é a mente, é as amizades, aí muda de escola, é tudo muito intenso, né? E aí se vai às vezes do 8 para 80. Tá? Então, isso pode sim afetar a questão das próprias habilidades sociais. Hoje os jovens, né, estão conectados muito aqui, às vezes não conseguem pedir uma informação para um estranho, porque não tem essa habilidade de olhar, falar, se comunicar, né? Então, isso também afeta. Tá? Então, assim, a adolescência seria, né, uma faixa etária de risco, sim. A idade produtiva, né, trabalho, correria, né, questão de financeiro também, e os idosos também, porque aí os idosos entram em outro contexto, né, geralmente estão aposentados, aí vem aquela sensação que não está sendo mais útil, né, as outras gerações estão trabalhando, cuidando da sua vida, às vezes o idoso fica mais isolado, perde essa rede de apoio, e aí pode sim também deprimir. Então temos que cuidar, assim, por isso que, né, todas as idades. E a infância aí entra outros quadros, né? Às vezes, por exemplo, quadros que hoje se tem mais atenção, uma hiperatividade, uma dislexia, né? Quadros do neurodesenvolvimento. Então, também já se está avaliando mais isso. Tá? Mas pode, por exemplo, a depressão pode acontecer na infância, na adolescência, na fase adulta, né? Na terceira idade, não tem, assim, sabe? Pode atingir qualquer um. Sim. E o que tu acha das redes sociais hoje? Elas influenciam muito isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Ao mesmo tempo que nos aproxima, né, de pessoas que às vezes, poxa, você vai encontrar lá um amigo da escola, né? Tempos atrás que você não teria essa oportunidade. Nossa, que bacana. Mas a partir do momento que você liga o celular, né? Existe uma comparação muitas vezes, né? Porque geralmente as pessoas postam os momentos bons, né? E aí às vezes vem, sem querendo, existe uma comparação de parece que o outro tá sempre bem, sempre feliz, e aí tu pensa, meu Deus, né? Eu não tô fazendo nada, né? Meu Deus, eu não sou bom o suficiente. Então, indiretamente isso pode acontecer, tá? E a própria questão do uso de tela. É comprovado que muitos sintomas às vezes estão sendo confundidos como um quadro de TDAH, né? Muitos adultos, eu acho que eu tenho TDAH, né? E aí você vai investigar, não, é uma desatenção, uma oscilação da atenção que iniciou de um tempinho para cá, em função do uso de tela. A gente não consegue mais prestar atenção numa coisa só, né? Às vezes está vendo um filme, tá com o celular, tá conversando, tá no celular. Então, isso afeta diretamente a nossa parte cognitiva. Então, veja, é bem complexo, assim, se a gente for pensar, né? Não é só... eu vejo as mídias sociais como vejo um problema, assim, mas é um fator que gera muita comparação mesmo, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde, sempre melhor. Você não produz nada, sempre tá difícil. As pessoas sempre bem, né? E diz, nossa... Por que isso, né? E a gente não tem ideia, né, do que está acontecendo com aquela pessoa. Às vezes ela está lá naquela fotinha, que às vezes nem é daquele dia, tá? Às vezes a pessoa vai postar uma foto, né?
E aí tu tem a sensação que, nossa, essa pessoa tá ótima. E às vezes tu nem sabe se naquele dia ela não tá se estressando horrores, né? Sim. A fotinho lá da família, todo mundo lindo, né? Maravilhoso. Não sabe se não fecharam, né? Enfim, brigaram um monte ali 5 minutos antes. A gente não sabe. Então, né? Tem que cuidar um pouquinho com as redes sociais, sim. Viver a vida real. Galera, queria agradecer aqui os meus apoiadores que estão comigo desde o começo. Esses que entraram agora, a galera que entrou agora também, né? Que sempre questionou meu trabalho aí, aluno, não sei se tem acompanhado nosso podcast. Começou lá no começo do ano passado com o Carlos, né? Tocou o ano todo, o Carlos saiu, eu segui com o podcast, né? E muita gente me ajudou nesse caminho, né? E sem eles isso aqui não estaria acontecendo. Então eu queria agradecer a pizza do Japa, tá? O Japa, meu amigão lá. Quem não conhece a pizza, já provou a pizza do Japa? É incrível, tá? Tem que provar. Academia Vida e Saúde, obrigado eu, Paulo, pela força aí desde o começo também. Estamos juntos aí. Justinei Ficanha, meu amigo, Terapias Alternativas. Modão Burger, chegou agora. A partir de agora vai estar conosco aqui. Vou postar stories para quem quiser conhecer lá. Vai ter o QR Code também aqui. Giga Suplementos, tá? Diegão, para quem não conhece, o Giga Suplementos fica lá em Erval, na Santos Dumont. Toda a linha de suplementos completa. Proteína, aminoácidos, pré-treinos, pasta, amendoim, o que precisarem. Chama o Giga lá, chama o Diego. Alpha X, para quem precisa de recursos ergogênicos aí, aquele up nos treinos lá, pode me chamar aqui no direct que eu vou direcionar para vocês lá os contatos, tá? Agradecer ao Mercato. O Mercato é o mini mercado completo que tem ali na frente da funerária. Meu amigo Lipe lá, obrigado. Mega Tráfego. Obrigado, Thiago, pela força aí, né? Pela casa nova também aí, pela produção. E acho que é isso aí. Lu, vamos retomar então nossa conversa aí. A gente falou um pouquinho sobre as redes sociais, como elas influenciam hoje na atualidade, né? E como a gente pode trabalhar essa forma preventiva, de forma preventiva a chegar a um nível assim que tenha que entrar, por exemplo, numa intervenção medicamentosa, né? O que você indica ou encaminha dos pacientes lá? É um tratamento multidisciplinar, vamos pensar assim. Nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Então ele tem que trabalhar todas essas áreas. Não adianta a gente cuidar só do corpo, né? Fazer o exercício físico, não cuidar da mente. Não adianta cuidar só da mente, não cuidar do corpo, não se alimentar bem, né? Não ir no médico fazer um check-up, né? Não adianta você estar totalmente isolado, é importantíssimo você ter a tua rede de apoio, amizades, momentos de lazer, né? Às vezes o que relaxa um estressa o outro, então você tem que saber o que te relaxa. Eu gosto de ficar bem tranquilo, lendo um livro, ou não, eu gosto de estar em contato com a natureza, né? Às vezes até unir aí um esporte junto com, né, a natureza, vai fazer uma trilha, vai fazer uma corrida, vai viajar, né? Momentos de pausa, de descanso, de atenção plena, como a gente está extremamente acelerado, se a gente não parar e respirar, e o que está acontecendo no aqui e no agora, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu preciso fazer agora? Porque geralmente a gente já está lá na frente. A gente está aqui, daqui eu vou sair, né? Para, respira, se conecta com você mesmo, sabe? Autodiálogo é muito legal, que é você literalmente conversar com você mesmo, né? Às vezes as pessoas falam, meu Deus, tá falando sozinho, tá doido, né? Eu incentivo isso, porque quando você para e pergunta para você mesmo o que está acontecendo, né? Nossa, o que eu achei disso? Como que eu me senti a partir dessa situação? Você consegue regular e saber o que é melhor, né, para fazer. Assim, tu consegue ter escolhas mais assertivas na tua vida. Tá? A parte espiritual também é bem interessante, né? Nós estamos aqui falando de religião, mas quando a gente acredita em algo superior, isso ajuda na tua resiliência, né? Na tua capacidade de enfrentar, nas tuas crenças. Então, veja, não tem como cuidar só de uma coisa, de outra coisa, né? Sim. E na terapia a gente vai poder trabalhar tudo isso, né? Na terapia não tem certo, não tem errado, é um espaço para você soltar literalmente tudo que está acontecendo, né? Eu digo que o psicólogo está lá para assim, né? Meu Deus, todos os sapos que a pessoa engoliu, às vezes naquele dia ela pode soltar, que o psicólogo sabe que não é pessoal, né? Não é para ele. E aí quando alivia, a mente parece que limpa, né? É como uma água turva, né? Se você colocar
terra na água né, e misturar, vai ficar tudo turvo. E aí quando você deixa a terra baixar, né, e lá para o fundo do copo, fica mais cristalino. Então é isso que acontece com a nossa mente, você consegue clarear mais, né? E aí você vai fazer escolhas mais assertivas. Então, vários hábitos saudáveis. A gente não tem uma medicação milagrosa, né? A medicação ajuda muito, sim, quando necessário, mas vai ter que incluir tudo isso. Como a gente falou no começo, é o equilíbrio, né? Que tu falou, mente, corpo e espírito, né? Uhum. E eu vejo que se o corpo não está legal, a gente não está se sentindo bem com nós mesmos, né? A gente vai começar a ficar, não vai ficar bem, vai ficar triste, vai ficar deprimido, a gente começa a se isolar, né? E ao contrário também. Se a cabeça não tá legal, tá, né? Você não consegue definir os pensamentos, tá? Não consegue alinhar os pensamentos à vida, teu corpo não vai acompanhar. Você não vai ter performance, você não vai ter motivação, não vai ter força para seguir. Então é um equilíbrio. Então, galera, vai pra academia, procura a Lu lá pra ajustar aí que tá né, o que não tá legal. E a parte espiritual também, isso é muito individual de cada um, né? Então, a gente sabe que tem um Deus que nos cuida aí, que nos rege, então é isso aí. Mas vamos puxar pro meu lado agora, que é chave de física, né? Você vê isso como uma forma preventiva? Então, prevenção e tratamento, tá? Exercício físico é um antidepressivo natural. Então, quem faz atividade física, sem querer querendo, está prevenindo, sim, quadros de doença mental. Né? Por quê? Porque vai liberar todas as inas, né? Serotonina, endorfina, noradrenalina, né? Tudo que a gente precisa para se sentir bem, disposto, motivado, né? E aí a tua mente agradece. Tá? Então, como prevenção e como tratamento. Vamos pensar assim, se um tratamento medicamentoso, a ideia é organizar esses neurotransmissores lá do teu cérebro, e a ideia é que você possa ir retirando com acompanhamento médico, aonde que tu vai se agarrar depois? Então, tu tem que ter esses pilares, e o exercício físico entra como um deles. Tá? Então, assim, ó, é regra, tá? Tem que fazer atividade física, não importa qual. Também um degrau, assim? Primeiro vamos tentar lá, depois, como último estágio, pode. Medicamento? Tem pessoas que, né, como eu falei, não importa por onde você começar. Você vai começar no exercício, do exercício tu vê, poxa, tá me ajudando, mas acho que eu preciso ir para terapia também, né? Ou tu vai no psiquiatra, o psiquiatra vai te orientar a fazer o exercício físico, né? Então, assim, ó, uma coisa vai ligar na outra, tá? Tem pessoas que sim, né, que quando pegaram num quadro mais leve, literalmente o esporte salvou, né, salvou essa pessoa porque ela direcionou a atenção dela para algo bom, ela se desafiou, ela estimulou todos essa parte química, né, então o esporte, a atividade física em si é maravilhoso, né, não tem nem o que questionar, né. E o esporte, ele pode também ser levado como fuga? Pode também. Tudo que é de mais ou de menos não vai fazer bem. Né? Tudo que é extremo não vai fazer bem. Então, a gente fala que o excesso esconde uma falta. Né? Pode ser direcionado para o esporte, para uma atividade física excessiva? Pode ser para quem come excessivamente, é uma fuga, né? É quem compra excessivamente, os vícios, álcool, drogas, né? Então, tudo que é excesso geralmente esconde uma falta. Então, para eu não prestar atenção no que está acontecendo aqui, eu vou, né, colocar minha atenção ali, né? Então, tudo que é em excesso tem que tomar cuidado, né? Mesmo que seja algo saudável, pode daqui um pouco vir a te prejudicar e a não trabalhar a real causa, né, do que está acontecendo ali na tua vida. Legal. Nosso último convidado aqui foi o Marcelo Boldrini, né? E ele me convidou a ir lá fazer aula com ele. E eu fui. Cara, me fez muito bem, sabe? Tipo, só vai lá fazer aula com o Marcelo. É sair do ambiente, às vezes tu precisa sair um pouquinho daquela tua rotina, né? Eu vivo o dia inteiro na academia, então eu trabalho na academia, eu treino na academia e vou pra casa dormir só. Eu acordo pra academia. Então, das 6 da manhã até as 10 da noite, tô lá dentro. E sair daquele ambiente, às vezes. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas precisam sair um pouco daquele ambiente, daquele círculo, daquelas mesmas pessoas que influenciam positivamente ou negativamente, né? Sim. Se a gente for pensar o burnout, não necessariamente ele está ligado somente ao ambiente
mega estressante e negativo. Mas o fato de você não conseguir desligar, você está o tempo todo, né, ligado ao trabalho, essa dificuldade de parar, desligar, agora eu vou ficar com a minha família, agora eu vou ter um lazer, agora, sabe? Isso pode gerar esse esgotamento mental também, né? Então, pessoas que amam o que fazem, né, também podem adoecer mentalmente por estar extremamente mergulhado eu gosto muito do que eu nisso. faço, sabe? Eu adoro estar na academia. Para mim, eu nem encaro como trabalho, sabe? Eu atendo meus alunos, eu adoro todos eles, assim, eu vou com a maior alegria do mundo atender meus alunos, sabe? E só que mesmo assim, eu vejo também, eu fazia aula de bateria, agora parei um pouquinho, porque daí acabou o ano ali, né? Então eu quero retomar. Sair totalmente do que eu faço. E isso é muito importante, sabe? Quem trabalha no escritório, por exemplo, vai pra academia, né? Assim, sair um pouco daquilo, né? Não digo da rotina, mas daquilo. Cara, faz muita diferença, ajuda muito, sabe? O ambiente muda totalmente. Às vezes parece meio radical, sabe? Vou fazer uma aula de piano, mas, cara, vai. É muito legal, assim. Pra mim me ajudou muito, sabe? E cognitivamente é maravilhoso você estimular áreas diferentes do teu cérebro, né? Exatamente. Você colocar esses hobbies que às vezes não tem nada a ver, você lê um assunto que não tem nada a ver com a tua área, isso é muito maravilhoso, né? Direcionar para arte, para música, então a gente precisa ter essa divisão aí dos setores. É muito importante. Lu, em relação à comida, a gente sabe que muitas vezes a gente busca a comida como uma fuga e muitas vezes como uma forma de fugir, né? da tristeza, da solidão. Pode acontecer, né? A gente chama isso de fome emocional, né? Casos mais graves podem virar uma compulsão alimentar, tá? Mas vamos pensar assim, todo mundo já comeu ou come emocionalmente, assim, não vai ser hipócrita aqui de falar que não. Eu perguntei, mas assim, dentro da minha anamnese com meus alunos, eu peço sobre a fome emocional, né, como está, que já tenha isso, né, que era você estar triste e comer sem pensar ou fora daquilo que está planejado e tal, alguma coisa que é bom, que você gosta para né, para melhorar teu dia ou para se sentir melhor, né. Isso pode gerar vários gatilhos, né, só que também eu penso assim, né, tem que levar em conta a fase que você está. Sim. Né, se é uma fase que vai durar muito tempo, pode ser que isso se perdure, né? E gere consequências. Vou engordar, né? Vou tomar isso como um hábito, daqui a pouco para voltar é mais difícil. Né? Então, eu acredito que tenha muito a ver com a fase e o período que isso se dá, né? Vamos pensar que o comer dá prazer, né? Coisa mais boa você comer uma coisa que você gosta, né? E o que nosso cérebro geralmente vai pedir? Doce, massa, açúcar, né? Gordura. E aí quem está aí numa reeducação alimentar, isso pode ser pode sair um pouquinho do teu objetivo, tá? Então, eu acredito que exceções fazem parte. Agora, quando a exceção vira regra, não tá legal, né? E a gente está falando aqui de um corpo que precisa funcionar bem, não só a nível estético, mas a nível funcional, né? Então, daqui a pouco, ter até outras doenças, né? Fisicamente falando. Então, a tua relação com a comida também é importante você avaliar. Porque geralmente as pessoas não param para perceber. Elas comem, elas nem percebem que ela comeu aquela quantidade, né? Ou que ela está comendo tanto doce assim, né? Ela tem e vai comendo e não está tendo uma atenção plena no comer. E aí daqui a um pouco, nossa, mas, né? Se pegar um pacote de bolacha, comeu o pacote e nem percebeu, sabe? Então, a fome emocional, ela pode acontecer, é natural que aconteça em algumas situações. Agora, quando tudo vira uma fuga na comida, né? Eu digo que a comida ela não pode ser, o alimento não pode ser um vilão, no sentido de restrição total, né? Como ela não pode ser o teu melhor amigo. Você tem que ter uma relação saudável com o alimento, né? O alimento ele veio primeiramente para nutrir, né? Para a gente conseguir sobreviver, né? O alimento veio para isso. Mas claro que a gente pode associar isso com prazer. O alimento está muito associado com a questão social, então a gente se reúne para comer, para beber, né? E aí você tem que ter essa boa relação com a comida, né? Para conseguir lidar, porque tu vai ter que lidar com a comida o resto da vida. Sim. Não é algo que, eu só vou comer nesse período depois. Não, né? Então achar esse equilíbrio, entender. Poxa, acho que eu estou mais estressado nessa fase, então por isso que eu estou comendo, né? Aí entra também a terapia, né? De entender
quais outras válvulas de escape que você pode ter saudáveis que não seja somente na comida, né? Então, vários pontos para serem analisados. Eu queria agradecer ao Alan, do Empório Imish, eu não citei aqui antes, né? O Alan, ele é o chefe lá conhece o Empório Imish, né? É um restaurante super legal, tá? Pra mim é o melhor chopp da cidade. O Alan é um cara sensacional, assim, tem uma mão. Os pratos lá são muito bons. Alan, muito obrigado pela força aí, tá? Eu esqueci de citar aqui, mas eu queria deixar pro final, né? Porque o Alan é meu amigo pessoal, então queria agradecer a ele aí. Um oferecimento de Pizzaria do Japa Delivery, Academia Vida e Saúde, Alpha X, Jucinei Ficanha Terapias, Empório Image. Mercato, Giga Suplementos, Modão Burger. Mega Tráfego Pago. Sobre a questão da alimentação ali, eu tive compulsão alimentar uma época, que me ajudou muito foi o Jucinei, tanto que hoje ele tem a força dele aqui no podcast, né, com a hipnose, ele me ajudou muito com a hipnose, sabe, fiz algumas sessões, tá aqui ó, o Jucinei, um cara super bacana, né, como tu falou do equilíbrio com a vida, então a gente vai se alimentar de toda forma, seja certa ou errada, né, então são períodos que a gente encara de estresse, né, e por exemplo, eu competi há alguns anos, né? A dificuldade que eu passava na parte social, de sair e não poder comer, sabe? Era terrível. E hoje a gente depara com isso. As pessoas podem ter um equilíbrio, né? Eu falo para os meus alunos, tenha a tua rotina, para que você, na exceção, você se permita fazer isso. Comer, você pode extravasar, você pode exagerar, desde que você tenha um equilíbrio. Tem uma semana regrada, para que no final de semana, por exemplo, você possa sair da rotina, possa comer o que você quiser, possa até exagerar um pouquinho. Eu acho que isso é muito bem, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. O teu metabolismo ele encara de forma positiva isso, né? Então, acredito muito na questão do equilíbrio, né? Tanto na parte metabólica quanto na parte... Sim, porque se você for comer e isso te gerar culpa, né? Aí tu vai deprimir, tu vai ficar estressado, daqui a pouco tu tá comendo de novo para lidar com essa emoção que surgiu. Então, a gente tem que comer devagar, com prazer e sem culpa, né? Se eu vou comer isso, então que você realmente deguste aquilo. Só que as pessoas comem rápido, e aí elas nem sentiram o gosto daquilo. Então, poxa, não, eu vou comer aquela comida que eu, né? Então, isso acontece porque quando a pessoa come muito errado. Então é comum. Então aquilo é só mais do mesmo. Quando segue uma dieta restrita, cara, tudo é muito bom, né? Uma gelatina zero é o que tem de bom, sabe? Tipo, eu vejo por mim, assim, hoje, assim, eu sigo, né, assim, é equilíbrio, não é nada radical, mas o prazer que a gente tem, né, por exemplo, o doce, se você ficar controlando o doce e tal, uma sobremesa simples já é ótima. Sim. Quando você come desenfreadamente, você nem sente mais nada, entendeu? A só mais uma. muda. A sensibilidade muda de forma muito... Né? É isso, e aí a alimentação a gente vai ter que estar aqui, né? Dentro dos casos que você pega, aí vamos falar por curiosidade daí, minha, qual que são os casos mais graves? Tem um caso curioso que tu encarou lá, assim, que tu diz, meu Deus. Ai, a gente atende casos bem diversos, assim, né? Então, né, é muito legal quando tu pega um quadro extremamente grave, por exemplo, uma depressão profunda, onde a pessoa, assim, tava manejo de tentativa de suicídio, né, e aí tu vê ela melhorando, isso é magnífico, assim, sabe? Então, independente do diagnóstico, você poder acompanhar aquela pessoa que chegou, assim, extremamente grave, sem vontade de viver, com tudo desregulado, né? A gente tá falando aqui da alimentação, do comer mais, mas esses quadros podem tirar totalmente o apetite da pessoa, pode emagrecer. Sim, muito. Eu sou assim, cara. Né? Assim, os piores momentos eu sequei, assim. Sim, sabe? sim, né? Pelo estresse. Então, para vocês, podem sofrer um pouquinho, que vocês não. Brincando, não. Só que para tu ver, né? Essa questão da magreza, às vezes a pessoa ela emagreceu
E aí o outro chega e fala assim, nossa, você emagreceu como se fosse uma coisa maravilhosa, só que não tem ideia que aquela pessoa emagreceu porque estava mal. Sim, Né? eu Fisicamente e mentalmente. Assim, eu brinco assim, mas num contexto, né, esportivo não é totalmente sem lógica, né? Você acaba definhando, perdendo massa muscular, a tua parte, né, fica toda você não está afetada. emagrecendo de forma saudável. Isso. Né? É que nem tomar um monjara hoje, você fica lá tudo pelancudo lá, não esquece disso aí. Eu não sou contra, mas também eu acho que tem outras formas de, né? Existem indicações e indicações, e formas de fazer, né? Eu acredito que as pessoas estão querendo buscar fórmulas mágicas sem incluir as bases necessárias. Isso não vai acabar bem. Isso é muito comum, né? Muito comum. Eu ouço todo dia, todo mundo quer um milagre rápido, né? E ninguém está disposto a passar pelo processo. Exatamente. Né? E aí quando você tu planta as suas sementinhas em cada setor, né? Você vai vendo os resultados. E isso é muito legal. Para nós profissionais, a gente acompanhar e ver o processo é incrível, né? É incrível. Então, a gente estava falando, né? Quadros de depressão profunda, assim, da pessoa ter que passar às vezes por internação, né? E aí depois tu vê ela assim, tipo, parece que, nossa, agora você voltou a ser quem você é, né? Porque a depressão ela faz isso, assim, tu vai morrendo por dentro, né? O teu brilho vai se apagando, assim, você poder ver a pessoa vivendo novamente, assim, é muito incrível. Teve algum caso que não deu a volta? A gente já teve, sim. Preciso me preocupar. Não. Né? Principalmente, tem algumas doenças que são mais instáveis, tá? A própria dependência química é uma delas, né? Então, o paciente pode estar fazendo tratamento, mas daqui a pouco teve uma recaída, uma instabilidade, enfim, né? O suicídio é um ato. E aí você pode ter um ato impulsivo, entende? Então nós já perdemos pacientes ao longo do tratamento, né? E não foi porque o paciente não fazia o tratamento, mas pela própria instabilidade do quadro. Então isso realmente é bem triste, né? É bem triste, assim. Mas, no geral, se você fizer tudo bem certinho, a tendência é ir melhorando cada vez mais. Que bom. Voltando ali no janeiro, né? No mês da conscientização, a nível escolar, assim, tem essa divulgação, essa promoção de... Tem. A nível escolar também? Tem, já existem até projetos, né, para trabalhar essa questão socioemocional desde a infância e adolescência, né, ainda são projetos novos, mas eu acredito que se a gente trabalhar isso desde a infância, da primeira infância, a gente vai tornar, né, adultos muito mais equilibrados, né, desde a autorregulação, como lidar com as emoções. Uma terapia infantil é totalmente diferente da terapia do adulto, né, tu vai ensinar a criança a nomear as emoções, né, a entender o que está acontecendo, como que ela vai expressar isso, a lidar com a frustração, né, lidar com os coleguinhas, habilidades sociais. Então, se a gente trabalha lá na base, isso previne muita coisa. Tá? As escolas, né, não sei se todas, assim, mas já tem muito a questão do psicólogo escolar, que é para justamente, desde trabalhar com os professores, né, nesse manejo dos profs com as crianças, ter esse olhar de avaliação mesmo, né, ele não vai fazer o tratamento lá dentro da escola, mas ele já vai ter esse olhar para caso precise encaminhar, né, e a nível de contexto escolar mesmo, né, o que pode ser melhorado, programas dentro das escolas, né, então isso também já está sendo trabalhado. E outra coisa legal, acho que eu não falei antes, agora é lei, vai ter a NR1, tá, que é uma regulamentação que todas as empresas, eu não me lembro agora exatamente a partir de quantos funcionários, tá, mas vai ser obrigatório você ter essa atenção psicossocial, essa avaliação e esse acompanhamento psicossocial dentro das empresas, que é trabalhar de forma preventiva e na promoção de saúde mental, né. Já tem muitas empresas que promovem isso, né? Aqui na saúde pública sempre chamam a gente para ir lá, dar uma palestra e tal, mas o que a gente percebe? Sei lá, a empresa tem 200 funcionários, né? Aí na palestra vai 20, porque os outros estão trabalhando, porque é perda de tempo ir lá numa palestrinha de saúde mental, né? E agora vai ser lei, você vai ter que trabalhar isso com os seus funcionários, porque o nível de afastamento, tá, por adoecimento psíquico, tá enorme, tá, tipo top 3, assim. Uma vez se afastava por acidente de trabalho, agora se afasta muito, até eu tenho aqui, deixa eu ver os dados aqui, ó.
em 2024, 472 mil afastamentos, tá? Por ansiedade e depressão. Então, isso dá um custo muito grande para o Estado, tá? Então, se você previne, você gasta menos, tá? Só que não, ainda tem essa cultura do trabalho, né? De que, meu Deus, trabalho. Eu já ouvi um antigo chefe meu que era bobagem isso. Né? Entende? Talvez assim, naquela época fosse 10, 15, uns 20 anos atrás. como se fosse um robozinho, né? Então, todas essas habilidades, assim, socioemocionais, habilidades sociais dentro da empresa é importantíssimo, porque chega a ser ridículo, assim, mas é óbvio, se você está bem, você vai produzir mais. Se você produzir mais, a empresa vai lucrar mais, entende? Uma coisa, assim, linear. Só que não acontece dessa forma, né? Às vezes o funcionário ele chega na exaustão, né? Não teve essa atenção, e aí ele vai ter que se afastar, né? Às vezes ele não consegue nem pisar mais no lugar onde ele está, mesmo amando o que se faz, né? Às vezes tem literalmente transtorno de pânico, assim, chega no local e não consegue, né? O cérebro já não funciona mais, tá lento, né? Não consegue com o barulho, né? Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir. Dessas crises de pânico, crise de ansiedade hoje em dia, parece que é tão comum, né? Transtorno de ansiedade está bem alto. Eu ouço muito dos alunos mesmo assim, tive crise de ansiedade. E eu digo, eu graças a Deus nunca tive isso, né? Por isso que eu te falei antes, quando a gente fala eu tenho ansiedade, existem subtipos de ansiedade, tá? A crise de ansiedade e o transtorno do pânico, a crise de ansiedade ela é algo pontual. Então, geralmente, já é uma pessoa ansiosa, né, que é uma pessoa mais preocupada, uma pessoa que já é um pouquinho mais acelerada, né, de querer fazer. Eu digo que pessoas ansiosas são pessoas boas, são pessoas organizadas, sim, responsáveis, querem ter o controle das coisas. Se preocupam com o próximo passo sempre, né? Eu sou assim, cara, eu tô aqui, mas eu tenho que pensar do que eu vou fazer depois, é sempre assim. E aí, assim, não tem problema, isso é bom, mas num nível médio, né? Quando isso passa, começa a vir os sintomas físicos. Né? E aí a crise de ansiedade nada mais é do que você ter vários sintomas físicos e psíquicos num curto período, né? Então, geralmente, acelera o coração, né? Falta de ar, sensação de sufocamento, pode dar tremedeira, pode suar frio, sensação que literalmente está te dando um treco, né? Sim. A pessoa vai para a UPA, tipo, tô infartando, não sei, nunca sentiu aquilo. E aí vai, né? Eu digo para ir, porque nunca se sabe o que é realmente, né? Aí vê a pressão, tá tudo bem, sinais vitais, tá tudo bem, e aí, olha, eu acho que você está tendo uma crise de ansiedade, né? O teu corpo, ele vai... como que funciona o processo de adaptação do estresse que eu te falei antes? Tá? Você mata um leão por dia, vamos pensar, né? Então, hoje apareceu um leão, cortisol, né? Tu fuga ou luta, tu vai, tu enfrenta, tal, passou, beleza. Daí tu começa a matar um leão, lutar com um leão todos os dias, e aí descarrega cortisol. Daqui um pouco, não tem nenhum leão, mas o teu cérebro entende que tem, e aí a reação vem, mesmo sem ter um fator de estresse naquele momento. Então a pessoa fala, não, eu não me estressei hoje, não, essa semana tá tranquila, mas às vezes é quando você relaxa, que te dá dando espaço, literalmente, para o teu cérebro mostrar, olha, cuida de mim, e aí pode vir a crise de ansiedade. Tá? Então a crise de ansiedade é algo bem pontual, e é extremamente desconfortável, enquanto você não entende o que está acontecendo com o teu corpo. E aí, né, terapia para lidar com esse manejo. E o que fazer nesse momento? Tem algum protocolo, assim? De como agir? Respirar fundo? Tem algumas estratégias que a gente pode usar, né? Primeiro é você entender se é realmente uma crise de ansiedade. Por isso que eu falo, descarta todas as questões físicas primeiro. Não, é crise de ansiedade. Tá, então tu tem que, primeiro de tudo, aceitar que você está tendo uma crise de ansiedade. Porque a ideia é a pessoa se questionar, né? Não acredito que eu estou tendo isso, meu Deus, o que é? E aí isso vai te deixar mais ansioso. Sim. Quando você entende o que está acontecendo, você já tem uma sensação de um pouco mais de controle. Né? Então, não, eu estou tendo uma crise de ansiedade, isso vai durar em média uns 20 minutos, 30 minutos, tudo que sobe e desce, é uma montanha, literalmente, vai subir, vai chegar num pico máximo, sintomas, e depois vai descer. Então, primeira coisa é pensar dessa forma, vai passar. Outra técnica legal é respiração diafragmática, respirar pelo nariz, encher bem aqui o pulmão, a barriga, soltar pela boca, né? Vai respirando. Outra estratégia, você focar fora.
Ao invés de você ficar focando no sintoma, meu Deus, tá doendo aqui, meu Deus, né? Porque daí tu vai intensificando, você vai direcionar fora. Eu vou olhar pela janela e vou ver quantos carros que estão passando. Tu vai, tudo que você dá atenção, o foco aumenta, certo? Então tu vai dar atenção fora daqui. E aí vai, né? Vai cuidar com os teus pensamentos também, se os teus pensamentos estão extremamente catastróficos, né? Meu Deus, eu vou morrer, eu tô dando um treco. Vai ter que ter alguns pensamentos, assim, algumas frases, né? Calma, vai passar, tá tudo bem, tudo que sobe desce, né? Então, assim, são estratégias físicas, psíquicas, emocionais, e a tendência aí é baixando. Então, a crise que antes vinha lá em cima e descia, daqui a um pouco ela vai ser menos intensa. A tendência é espaçar em frequência e em intensidade, então cada vez menos vezes e menos intenso, né? Mas é todo esse manejo que tu vai aprendendo na terapia, né? Enfim, a medicação, caso precise, também ajuda a controlar. E resolver o que está afetando, né? Exatamente, Porque aí trabalhando as causas, né? você pode estar melhorando toda a forma como você reage a isso, mas o motivo está lá ainda, né? Total. Então tem que, eu acho que, resolver aqui e tratar aqui, acredito que seja isso. Tem uma frase que diz assim, não adianta você tratar a rinite se você está num ambiente empoeirado. Saúde mental é isso também. Né? O ambiente tóxico, daí você sempre tá naquela vibe de energia ruim, de tristeza, né? Sai de lá, beleza, volta, sabe que você vai voltar para lá, então você não sai daquele ambiente. E aí tu precisa se conhecer, tu precisa entender esse contexto, tu precisa direcionar para novas alternativas, né? Porque a pessoa às vezes não vai conseguir simplesmente sair daquilo. Nem perceber aquela situação, ela nem percebe, eu acho, né? Às vezes não e às vezes sim. Né, depende do processo de autoconhecimento dela. Às vezes ela já percebeu, mas é algo que ela não vai conseguir fugir totalmente, não vai conseguir se afastar totalmente. Aí ela vai ter que aprender a manejar ou se afastar, né? E aí existem maneiras, cada caso é um caso daí de como ela vai manejar isso, né? Legal. Pra gente encerrar, dicas de para quem tá triste, ou que não tá sentindo legal, ou que conhece alguém que tá assim para baixo, que não tá saindo do buraco, tipo assim, não tá conseguindo sair daquela vibe, daquela situação. Dá dicas pro pessoal aí pra como lidar com isso aí, né? Você que trabalha com isso aí todo dia, acho que pra você é muito comum, né? Ou não? Né? Total, né? Total. Inclusive é até difícil pegar a nível de prevenção, né? A gente pega quando... O que eu posso falar, vai pra academia e se alimente bem, tá? Exato. Tenta diminuir bebida alcoólica e produtos industrializados. É o que eu posso dizer no momento. O que é muito válido também, né? Porque o corpo precisa estar funcionando fisicamente. Até porque se tiver com o corpo legal, você vai se sentir bem. Então, já é um aspecto positivo, que vai talvez, né, te ajudar. Total. Né? Para quem está próximo, sabe, fique atento, né? Avalie como os teus estão, e se for o caso, pegue na mão e leve, né, para buscar uma avaliação psicológica. Se a pessoa está muito isolada, se aproxima mais, conversa mais com ela, tenta incluir um hobby, né, um momento de descanso, né, o exercício físico, a atenção plena, faz pausas durante o dia. Autoconhecimento, autodiálogo, olha para o que está acontecendo, se questione, né? Eu estou feliz, não estou feliz? Assim, acho que o primeiro passo, assim, todo dia se a gente se questionasse, como é que eu estou hoje? Que emoção, né, eu daria para hoje, sabe? Então isso ajuda bastante, né? Hobbies, lazer, rede de apoio, exercício físico, alimentação, terapia, tudo isso. Só isso, pessoal, só isso. Você tem que estar... Bem simples. Então, pessoal, se você estiver precisando de uma ajuda psicológica, né, busque um profissional capacitado, tá? Você pode buscar isso tanto de forma particular, por plano de saúde, na rede pública também, tá? Então, assim, o que você não pode é deixar para depois, né? Cuide de você agora, porque prevenir é muito mais fácil do que depois ter que tratar e reverter, né? É muito mais difícil, tá? A gente está aqui para te acompanhar, você não está sozinho, tu não precisa lidar com tudo isso sozinho. Então, busque ajuda. Muito legal. Onde é que o pessoal encontra você lá? Tá. Né? Se quiserem me procurar no Instagram, então, Luciane Frank é psicóloga,
Tá? Eu trabalho no CAPS de Joaçaba, mas aí o CAPS é todo um sistema para você também ter acesso ao CAPS, né? As pessoas podem buscar esse acolhimento lá, e aí vai ser feito os devidos encaminhamentos, pode buscar no postinho de saúde, na rede pública, né? E aí estamos aí para o que precisar. E essa foi a Luciane Frank, no Meio Maromba. Lu, obrigado pela presença aí, por trocar essa ideia, né? Foi muito sucinta, assim, mas foi bem legal, bem esclarecedor. Eu acho que dá para trabalhar bastante coisa, assim, deu para esclarecer. Com certeza a gente pode voltar na próxima vez e focar em outras coisas. Tem muita coisa que pode conversar aí, né? Porque não tem assim, quando a gente vai falar de forma ampla, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Assim, se fosse falar só de ansiedade, por exemplo, né? Meu Deus, tá. Mas aqui a gente, né, vai costurando. Por isso que eu te falei que eu vou falando, eu tenho que dar exemplo, e daqui a um pouco vai, e o que é pra ser assim vira um todo. Não, mas é legal, contexto, é legal. Assim. Galera, então foi isso, tá? Muito legal nosso papo aqui. Eu quero pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal do YouTube, segue nas redes sociais lá, Luciane Frank, Augusto Calel, Meio MaromaCast. Deixa o like, deixa o comentário lá, compartilha com o colega, é bem importante para nós estar divulgando nosso trabalho, tá bom? E é isso. Obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até a próxima. É só sair essa primeira frase aqui, cara, sempre, desde que a gente começou, quando puder fazer uns erros de gravação, um negocinho, sabe assim, ó. No branco. Dá um cortezinho aqui. Que nada. Não, mas foi legal, foi bem legal.